Você tem fé? O final desse vídeo vai provar se sim e deixar seu queixo caído. Você já ouviu falar de construções tão grandiosas que desafiam a lógica? Monumentos erguidos com riquezas inimagináveis que desafiam o tempo, caíram misteriosamente ou escondem segredos que a ciência ainda tenta, sem sucesso, explicar. A Bíblia menciona algumas das construções mais impressionantes da história e cada uma delas carrega um mistério oculto, uma mensagem perdida ou uma verdade que poucos ousam investigar. Neste vídeo, você embarcará em uma jornada fascinante por 5 das construções bíblicas mais incríveis e os segredos que elas escondem. Mas fique atento, a última da lista vai desafiar tudo o que você achava que sabia e pode te deixar sem palavras. Está pronto para explorar os mistérios que unem fé, história e arqueologia? Então prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar sua perspectiva sobre o passado e o futuro. As maiores construções da Bíblia. 1. A Arca de Noé. Você já imaginou como seria construir um navio gigantesco sem tecnologia moderna, sem guindastes, sem serras elétricas, apenas madeira, mãos calejadas e uma fé inabalável? Foi exatamente isso que Noé fez. A Bíblia nos revela que em um tempo de corrupção extrema e caos na terra, Deus escolheu um homem para uma missão que parecia impossível: construir um refúgio colossal para salvar sua família e representantes de cada espécie animal de um dilúvio global. A arca tinha proporções gigantescas, cerca de 77 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura, equivalente a um navio cargueiro moderno, tudo feito de madeira de gofer e selado com betume para resistir às águas. Mas como Noé conseguiu realizar esse feito sem ferramentas avançadas? Como ele organizou os animais dentro da arca? E acima de tudo, será que realmente houve um dilúvio capaz de cobrir montanhas? A ciência tenta responder. Geólogos e historiadores encontraram evidências de uma grande inundação na região da Mesopotâmia, sugerindo que um evento catastrófico pode ter dado origem à tradição do dilúvio global. Em 1059, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e identificou uma formação que se assemelhava ao casco de um navio. Desde então, várias expedições tentaram comprovar se os restos da arca estão lá. Algumas encontraram madeira petrificada e estruturas geológicas compatíveis com um grande navio. Mas a pergunta permanece: seria mesmo a Arca de Noé? A ciência ainda debate. A fé, por outro lado, permanece firme. 2. Os muros de Jericó. Imagine-se diante de uma cidade cercada por muros tão colossais que pareciam impenetráveis. Uma fortaleza construída para resistir a qualquer inimigo. Agora imagine o impossível: esses muros caindo, não por máquinas de guerra ou explosivos, mas pelo som de trombetas e gritos de fé. Essa é a história de Jericó, uma das cidades mais antigas da humanidade e palco de um dos eventos mais misteriosos e controversos da Bíblia. Segundo os relatos bíblicos, Jericó era protegida por muros altos e resistentes, tornando qualquer ataque quase impossível. Mas Deus deu ao povo de Israel uma estratégia incomum: marchar ao redor da cidade em silêncio durante 6 dias. No 7º dia marchariam 7 vezes, tocariam trombetas e todos gritariam ao mesmo tempo. E então os muros simplesmente desabaram. Arqueólogos investigaram Jericó no século XX. A britânica Kathleen Kenyon, na década de 1050, descobriu ruínas de muros que pareceram ter colapsado de forma repentina e surpreendentemente de dentro para fora, algo oposto ao esperado em ataques militares. Alguns cientistas sugerem que um terremoto pode ter causado a queda. Jericó está sobre uma falha geológica, mas como Josué e os israelitas poderiam prever um terremoto exatamente no momento dos gritos e trombetas? Seria essa uma rara convergência entre fé e ciência? O mistério continua. Está gostando dessa jornada pelos maiores mistérios da Bíblia? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você vai descobrir revelações surpreendentes que unem fé, história e arqueologia. E isso é só o começo. 3. O Templo de Salomão.
Agora imagine um edifício tão magnífico que suas paredes eram revestidas de ouro puro, refletindo a luz do sol com um brilho celestial. Um lugar tão sagrado que foi construído para abrigar a própria presença de Deus. Esse era o Templo de Salomão, a obra-prima da arquitetura sagrada de Israel, envolta em mistério, reverência e poder. A história começa com Davi, o rei que desejava construir uma casa para Deus, mas a missão coube a seu filho, Salomão. O local escolhido foi o Monte Moriá, o mesmo onde Abraão quase sacrificou Isaque. As pedras do templo foram talhadas longe do local de construção. Nenhum som de ferramentas era ouvido no canteiro, conforme ordem divina. Cedros do Líbano foram trazidos de longe, símbolo de realeza e conexão divina. O interior foi totalmente revestido de ouro e decorado com querubins, palmeiras e flores. No coração do templo estava o Santo dos Santos, onde repousava a Arca da Aliança, símbolo máximo da presença divina entre os homens. Após 7 anos de construção, na inauguração, uma nuvem gloriosa desceu e encheu o templo. Fogo caiu do céu e consumiu os sacrifícios, confirmando que Deus aceitava aquele lugar como sua morada, mas o templo continuaria cercado de enigmas por séculos, até hoje. 4. A Torre de Babel. Imagine um mundo em que toda a humanidade falava uma só língua, sem barreiras, sem fronteiras, unidos por um propósito, construir uma torre que alcançasse os céus. Mas essa ambição, ao invés de aproximar o homem de Deus, despertou sua ira. A Bíblia narra que os descendentes de Noé, após o dilúvio, decidiram se fixar na planície de Sinar, Mesopotâmia. Com tijolos cozidos e betume, começaram a erguer uma torre colossal, símbolo de independência e desafio a Deus. Eles disseram: façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados pela terra. Gênesis 11:4. Mas Deus interveio, confundiu as línguas, ninguém mais se entendia. O canteiro virou caos e a construção foi abandonada. Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada em um zigurate, templos em formato de pirâmide escalonada comuns na antiga Babilônia. O mais famoso, o Etemenanque, era dedicado ao deus Marduk e era conhecido como a casa que une o céu e a terra, título que lembra muito a narrativa bíblica. Mais que um conto sobre línguas, a Torre de Babel é um alerta atemporal sobre os perigos da soberba humana. 5. O segundo templo de Jerusalém. Agora imagine viver em um tempo de dor e exílio. Seu povo foi arrancado da terra natal, levado a uma nação estrangeira e viu seu templo sagrado, o coração da fé, ser reduzido a escombros. Mas ao retornarem da Babilônia, os judeus trouxeram um sonho: reconstruir o templo e restaurar a fé. O segundo templo de Jerusalém não era como o de Salomão, era menor, sem a Arca da Aliança, sem os brilhos de ouro. Os mais velhos choraram ao vê-lo, mas o profeta Ageu trouxe uma mensagem: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. Séculos depois, o rei Herodes expandiu o templo, tornando-o uma das maravilhas do mundo antigo. O pátio foi duplicado, colunas monumentais e mármore branco refletiam o sol de Jerusalém. Foi nesse templo que Jesus ensinou, expulsou os mercadores e fez a profecia: não ficará pedra sobre pedra. Mateus 24:2. Em 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo e incendiaram tudo. O ouro derretido escorreu entre as pedras, levando os soldados a desmontarem toda a estrutura. Tudo virou ruínas, exceto o Muro das Lamentações, que permanece até hoje. Mas Jesus havia dito: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. João 2,19. Ele falava de si mesmo. O verdadeiro templo agora é o coração do homem. Pense comigo. Se Deus quer habitar em você, sua vida está preparada para recebê-lo? Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas construções mais mexeu com você? A Arca de Noé, a queda de Jericó ou talvez a glória do templo? Quero muito saber a sua opinião. Se ficou alguma dúvida ou curiosidade, deixa aqui também.